Tem algum caso, assim, que foi o tipo, o caso mais cabuloso que você já atendeu e que você conseguiu resolver sistemicamente? Que você lembre, assim? Olha, eu não sei, eu não vou falar para você que foi cabuloso, mas eu vou falar O que te mais tocou? assim, tem um que mais me tocou, eu vou falar sobre ele, mas antes eu vou contar só Uhum. um caso. Era uma mulher nova, super bonita, 2 filhas grandes já, de 15, tipo 18, sabe, anos, e ela se separou, né, o marido, arrumou uma amante e tal, e aí Uhum. mesmo ela amando muito, perdoou, enfim, e depois ela se separou. E aí ela me procurou, porque ela não estava conseguindo passar por isso sozinha, né, Uhum. muita dor, sofrimento ali. E foi muito engraçado que eu, usando todas as ferramentas, né, sistêmicas, e eu trabalhando com ela com âncoras de solo, assim, ela ia falando as frases, porque a gente dá o Sim, comando, sim. mas a pessoa ela vai repetir se isso Fizer fizer sentido. sentido, Sim. né. Então eu sempre falo: "Olha, se fizer sentido pra você, você repete, porque não adianta da boca pra fora, né". Uhum. E aí eu lembro que eu estava fazendo a despedida, né, para que ela conseguisse despedir desse marido, Uhum. porque ela falava que até quando ela abria um vinho na casa dela, porque ela ficou na casa, né, com as Uhum. filhas, então ela falava que tudo lá na casa lembrava ele, né, acho que eram 20 anos de casada, assim, né. Uhum. E aí ela foi conseguindo falar as frases, aí eu vou indo devagar, né. Uhum. Aí quando foi chegando a parte que eu falei assim: "Fulano, eu deixo você", falei as frases antes, Aham. né, que eu vejo você e tal, tal, tal e nã-nã-nã. "Eu deixo você ir", mas essa mulher começou a chorar, e ela soluçava e falava assim: "Eu não consigo falar". Grace, é muito sério, né, é porque Sim. a gente tá de fora, acha que é Aham. fácil. Não, é muito sério. E ela falava assim: "Eu não vou conseguir ajoelhar", sabe, assim, abaixava, assim, ela falava: "Eu não vou conseguir". Aí eu peguei e falei: "Olha, a gente não pode forçar, se você não vai conseguir, então não fale". Né, não po a gente não pode Sim, não pode se forçar. obrigar. Aham. E ela falou: "Não consigo". Daí ela falou: "Eu quero tentar de novo", aí respirou e foi. E aí ela deu os passos para trás, aí eu fiz de novo, para ela olhar para ele falando, tipo assim, eu entrei no papel ali, para que ela visualizasse, e ela, de novo, não conseguiu falar. Daí a gente fez a outra sessão, a outra, e ela conseguiu. E assim, o impressionante é que enquanto ela não conseguiu falar essa frase, Grace, e terminamos, né, quando ela Uhum. conseguiu Sim. terminar isso, ela não conseguiu ficar com ninguém. Ela já tinha meses que estava separada, ela não conseguia fazer nada. Eu nunca vou esquecer, ela falava assim: "Eu não consigo sair para comer, eu peço iFood em casa". Olha só, Ela não saía para comer. Ela a mudou de conexão. academia, ela ficou sem malhar e depois ela mudou de academia, porque ela não conseguia ir frequentar a mesma academia que ela frequentava antes. Então, quando ela fez isso, ó, virou a chave da vida dela. Impressionante. Aí fala assim: "Nossa, mas constelação é mágica". Gente, não é mágica, mas surte muito efeito. Sim. Se ela é feita de maneira fidedigna, se ela é feita realmente, eu sempre falo, de alma para alma, né, de coração para coração. Porque falar, Só só por fala. falar, É, não vai adiantar. exatamente. E às vezes o que que acontece? Essa conexão é tão forte, às vezes eu atendo também. A pessoa ela fala assim: "Já tem 3 anos que eu me separei", e eu continuo pensando na pessoa. Por quê? Não desconectou essa energia. É É. um campo energético, né, é o nosso campo. Aonde você vai, você deixa a sua energia, você deixa um pouco o seu e traz um pouco do outro. Então, assim, a pessoa ela tá totalmente conectada ainda. E como que libera isso? Falando, É. né? Devolvendo. Devolvendo, as nossas células ouvindo, vai tomando consciência, então é o poder, por isso que falam, o poder está dentro de você. Enquanto você não tira essas palavras, enquanto você não libera, enquanto você não se permite, tudo isso está preso. E aí não surte efeito, a partir do momento que sai, é que vai acontecendo ali no seu campo, no seu coração, você vai ouvindo, né, e as coisas vão mudando, pouco a pouco, até que você consegue resolver, né. É muito, assim, de pensar, você fala: "Nossa, parece tão simples, mas ao mesmo tempo é tão complexo, né". Porque você lida com a dor, a gente lida com as emoções,
a gente lida com a estrutura da pessoa. 20 anos no relacionamento. Não são 20 dias. Foi uma vida, provavelmente a metade da vida dela ela passou com aquela Sim, pessoa, realmente, essa né? mesmo tem, eu acho que 46 anos, uma coisa assim. Casou jovem. Então, Jovem. assim, é a metade da vida. É como se fosse parte da identidade dela sendo tirada. É. Para você conseguir se desvencilhar e assumir de volta o seu lugar, não é algo fácil. Eu sempre falo, né? Buscar ajuda não é fraqueza. É você mostrar que você é humana e que você pode sim ser ajudada. Porque muita gente acha, ah, não tem jeito. Ah, não vou porque não tem mais jeito para mim. Ah, isso não tem condição. E perde, né? Olha que lindo. Ela poderia ficar 10 anos ali, E já pensou presa, só pedindo iFood, bebendo vinho em casa, sem sair. sozinha, Uma prisão totalmente mental, emocional, energética. se achando feia, se achando, porque como o marido tinha, né, arrumado uma amante, então ela pegou pra ela isso, né? Porque Uhum. o que que a gente pensa nessa hora? Se arrumou Eu uma não sou outra pessoa, que eu não sou o suficiente. suficiente. Eu não sou. Aí a gente entra na dinâmica da, vamos falar um pouco da dinâmica da traição, Sim, né? Porque a gente falou agora, pouco, que a mulher, vamos falar a mulher saiu do lugar dela, né? exatamente. Então tá aqui o marido e a mulher, né? Daí a mulher foi, vamos pegar daqui seu copo, né? Tá aqui o homem e a mulher. Daí a mulher vai e vai pro lugar de filha desse homem. Daí esse homem aqui, ele vai olhar pro lado, ele vai falar, gente, cadê minha mulher? Não tem. Sistemicamente ele tá solteiro, Aí ele vai se conectar, aí qualquer uma que passa, ele conecta. ele vai trair. Uhum. Né? Na maioria das vezes não é uma matemática, Sim. mas ele vai trair. O que que acontece? Essa dinâmica da traição, muitas vezes, acontece para salvar o casamento. Porque quando essa energia da traição acontece, essa mulher acorda para a vida. E aí, muitas vezes, ela volta para o lugar dela e fala: Epa, como que é esse negócio? Cheguei, tomei meu lugar de novo, vamos acabar com essa bagunça. Né? Na maioria das vezes, a traição vem para curar esse sistema, né, do casamento. Eu já fui apedrejada, né, no meu Instagram por claro. conta disso. Nossa, ai, Taína, você tá fazendo apologia à traição, você é a favor, você... Gente, não é que eu sou a favor ou contra. Eu acho que a gente vive um casamento, você vive o seu, eu vivo o meu, quem tá nos assistindo, cada um vive o seu. E cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é, de estar onde está, de estar casada como tá. E a gente não sabe o que que as pessoas ali, o marido e a mulher, passam dentro desse casamento. Então, só eles que devem satisfação um para o outro, né? Exatamente. Porque às vezes a gente até vê, nossa, fulano foi traído e ele perdoou, pois ele não voltou com a mulher Se fosse um dele. absurdo, né? Gente, cuida da sua vida. Exatamente. Você tá faltando um lote para você carpir, vai arranjar o que você fazer. Não é verdade? Porque, gente, eu até estava falando sobre isso hoje ainda, que às vezes a gente tá olhando muito pro relógio do outro, a gente olha pra grama do outro, a gente olha tudo do outro, né? E a gente tem que cuidar da nossa vida. Então, essa dinâmica, se ela acontece, ela pode acontecer e o casal separar. Sim. Mas muitas vezes acontece, o casal permanece. Restaura. Até porque a gente percebe, né? Eu sempre lembro que Bert, ele foi questionado por que que acontecia. E ele falou assim: eu não sei, eu só sei que é assim. E eu deixo para as próximas gerações descobrir o porquê. É o que a gente observa, como que funciona essa dinâmica. Então, o homem que trai, a mulher que trai, não é o primeiro do seu sistema. É um sistema de traidores sendo atraído por um sistema de traídos e traídas. Enquanto alguém não parar e não olhar para o sistema, não vai parar o sistema e a próxima geração vai continuar naquele comportamento, né? Naquele caminho, porque já está aqui no DNA, já está aqui no campo energético, já está aqui nas emoções, já está aqui no inconsciente coletivo. A gente recebe essas informações. Então, a primeira coisa que a gente pergunta: tem mais alguém na família? Igual o médico. Tem alguém na família com essa doença? É o primeiro? Como que era o pai? Ah, não, o pai também fazia, o avô também fazia. Ah, beber. Quem que bebe? Ah, o pai bebe, o avô bebe. Então, nem sempre a pessoa que está aqui, ela começou. Às vezes ela só está seguindo o mesmo trajeto da pessoa anterior, né? Então, quando você olha,
sem julgar, e você fala: "Vamos organizar", na verdade você está curando todos os que vieram antes de você, né. Você está alinhando o sistema, e aí começa essa harmonização, né, energética, sistêmica, emocional. Como é lindo, né. Até o filme, aquele filme É Assim que Acaba, né, Uhum. que ela decide, acaba agora a violência, Agora. né. Não sei, você assistiu? Não assisti, mas as minhas filhas assistiram e elas falaram: Da "Mãe, você neném quando precisa". nasce a filhinha, Uhum. né, quem não assistiu já é o spoiler, né. É, já vamos lá assistir. Mas é quando nasce a filhinha e ela olha para o marido, né, e aí ela tem que decidir. Ela ama esse marido, Sim. mas a mãe foi violentada, ela foi muito amada e ao mesmo tempo violentada pelo marido, né, agressão física, e quando ela descobre que ela tá grávida, é uma menina, e ela Bom, repensa a vida dela, o tempo e inteiro. aí, E vai aí no continuar lá? hospital, a cena mais linda, assim, ela com a neném no colo, ela chama ele para sentar do lado dela na cama, ela entrega, né, a neném para ele carregar, e aí ela chorando, eu tô até arrepiada contando, de lembrar, ela fala para ele: "Eu quero o divórcio". E ele não entende nada, porque ela fez tudo isso com muito amor. E aí ela fala pra nenenzinha assim, olha pra ela no olhinho dela e fala: "É assim que acaba, é aqui que acaba". Porque é assim, né, a gente precisa determinar isso para que isso não passe para a próxima geração. Isso mesmo. E você, ó, a gente observa, né, o Brasil, ele é um país que ele foi colonizado à base de abusos. Quando chegaram aqui, pegaram as índias e fizeram o quê? Levaram como escravas, mataram os índios. As nossas bisavós, as nossas avós eram meninos de 12, 13 anos que casavam com homens de 30, 40. O corpo não estava pronto, a quantidade de abortos espontâneos, porque não existia anticoncepcional, pílula, nada. Então essas mulheres, enquanto tinham óvulos, elas estavam gestando filhos. O corpo não aguentava. Às vezes era um que sobrevivia, daqui a pouco 3 abortos, aí de novo mais uma criança. E esse sistema de dor vem parar onde? Na nossa geração, É, né. E aí você vê uma geração de uma mulher que abortou muito, na próxima geração vem uma filha que não pode ter filhos. pagando o preço. Pagando o preço. Então, é muito mais sério e muito mais lindo do que a gente possa imaginar. Mas enquanto alguém não parar, isso vai continuar, né. Por honra, né. Por honra, por amor inconsciente, a gente vai recebendo isso. Eu vejo às vezes a pessoa falar assim, eu sempre pergunto.